Será que todo membro da sua equipe tem 100% de clareza, de certeza sobre quais são as suas responsabilidades? Se você pedisse para eles listarem, lista para mim as suas responsabilidades, quais são as suas funções aqui dentro da empresa, será que essa lista viria completa? Vamos fazer esse exercício? Nessa aula eu vou te passar um exercício, uma prática que você pode usar a qualquer momento com a sua equipe, quando você perceber que tem alguém ou todos ali que estão meio desalinhados, que não tem tanta clareza de qual é a sua responsabilidade, quais são as suas funções, quais processos-chave dentro da empresa são de sua responsabilidade ou passam ali pelo seu fluxo no dia a dia. Você pode fazer depois de algum feedback individual com o PDI, se você perceber que tem esse desalinhamento, você pode fazer depois da reunião para otimização de processos-chave que você vai fazer com a sua equipe. Então, a qualquer momento que você perceber que tem aí algum desalinhamento, parece que a pessoa não tem certeza ou não assumiu 100% ali das suas responsabilidades, do seu cargo, da sua função, então você pode fazer esse exercício, tá? Como eu recomendo que você faça? Realmente, eu recomendo que você marque uma reunião individual com essa pessoa e antes disso que você peça para ela listar para você quais são as suas responsabilidades aqui na empresa. Pode ser um e-mail, pode ser um papel, mas não dê nada pronto para ela. Dê uma folha em branco ou peça para registrar em um e-mail quais são as suas responsabilidades dentro do dia a dia da empresa, quais são as suas funções aqui, quais são as suas metas e objetivos. Deixa a pessoa listar. Peça para essa pessoa te entregar essa lista antes da reunião, para que você também, inclusive eu recomendo que você faça essa lista no paralelo, antes de receber a lista da pessoa. Liste também, tá? Mesmo se a sua empresa tiver o descritivo de cargo, que é um documento oficial que toda empresa tem que ter, inclusive que discrimina ali, para cada cargo da empresa, quais são as responsabilidades específicas ali daquela posição, tá? Sua empresa tem que ter isso. Se não tem ainda, daqui a pouquinho eu volto nisso para te ajudar, tá? Mas antes, deixa eu voltar para a dinâmica para seguir a linha de raciocínio aqui. Então, peça para a pessoa listar suas responsabilidades, metas e objetivos na empresa, do seu cargo, e você também faça essa lista aí no paralelo, sem consultar nenhum documento. É um exercício que a gente está propondo aqui como se fosse às cegas, tá? Depois, recolha a lista da pessoa e compare com a sua. Aí você já vai poder identificar, será que tudo que ela listou também está na sua lista? Será que ela listou coisa a mais que não está na sua lista? Ou seja, será que ela pode estar achando que tem outras funções da empresa que são de responsabilidade dela e na verdade não são? Será que tem coisa na sua lista que não tem na dela? Ou seja, tem coisa que você está esperando que ela faça e ela não lembra ou ela não tem claro? Pode ser que no momento que ela foi escrever, ela não lembrou. E no dia a dia, ela até saiba que aquilo é responsabilidade dela, mas isso já traz um sinal pra gente. Não é algo tão vivo, não é algo tão claro, tá? E o seu objetivo não é usar esse alinhamento de listas pra depois fazer uma prova e dar nota 0 pra ela. É justamente pra você ter essa clareza e entender o que essa pessoa sente que é responsável por fazer, de novo, quais processos, quais responsabilidades estão com ela ali e comparar com a sua, para que então depois, na sua reunião individual, você possa fazer esse alinhamento e esclarecimento. Tá legal? Pode parecer que isso é muito óbvio, né? Só que no dia a dia, então pensa, há quanto tempo você contratou essa pessoa, há quanto tempo ela trabalha aí, as coisas numa empresa mudam o tempo todo, os processos, as prioridades, então é muito comum que as coisas acabem se perdendo, tá? Então aproveite para fazer aí esse momento, essa revisão, esse alinhamento, só não faça se realmente você entender que ali tá bem claro, né, a responsabilidade da pessoa, ou se num feedback você conseguiu resolver qualquer tipo de desalinhamento ali de forma simples, tá? Mas quando você sente que tá aí alguma coisa não tão clara, é importante que você faça isso. Você vai ver como coisas que pareciam óbvias, coisas que você achava que estavam claras para aquela pessoa podem não estar. Tá legal? Agora, ao alinhar as listas, então você vai primeiro identificar. Tem coisa na lista da pessoa, do colaborador, que não está na sua? Vamos entender por que será que ela acha que aquilo é responsabilidade dela e esclarecer que não é. Tem coisa na sua lista que não está na lista dela? Então é importante você reforçar, tá? Que aquilo sim, então você vai sentar e você vai alinhar que oficialmente é responsabilidade dela. Então, como você vai conduzir essa reunião?
Primeiro você agradece, né? Então recebeu a lista antes. Como chama essa reunião? Uma reunião de alinhamento de responsabilidades. Ponto. Tá? Alinhamento de expectativas. Ponto. Recebe essa lista, lembra de conduzir a interpretação da equipe, não é uma bronca, não é um momento ali de ter qualquer tipo de problema, não é para ser uma acareação, não é isso. É um momento de esclarecer, organizar melhor o dia a dia, facilitar o fluxo de informações entre você e esse liderado, tá? Abra a reunião agradecendo, dizendo que você também fez esse exercício, pode contar antes se você quiser, e que você comparou as duas listas. E que você vai mostrar para essa pessoa o resultado dessa comparação. Que você percebeu que tem alguns itens na lista dela que não estão na sua ou que tem alguns itens na sua lista que não estão lá nela. Então, que bom que nós conseguimos entender que há divergências, há desalinhamentos aí para a gente sentar e esclarecer, tá? Então, aí você vai passando lista, responsabilidade a responsabilidade ali da função e esclarecendo. É legal nesse momento que você aproveite para se aprofundar um pouco mais nos prazos, por exemplo. Então, tem responsabilidades que ela listou, você listou, só que você sabe que no dia a dia ela atrasa ou ela não cumpre sempre. Então, você pode aproveitar esse momento. Então isso aqui, sim, é da sua responsabilidade. Eu quero aproveitar só para te pedir ou reforçar que é importante que isso seja feito todo dia ou toda semana, tá? E aí você vai conduzindo a reunião sempre com esse objetivo. Agora esse processo, eu listei e eu vi que você não listou. Não chegue acusando, tá? Mas pergunte. Você não tem conhecimento de que eles são de sua responsabilidade? E deixa a pessoa falar. Provavelmente ela vai começar a se justificar, tá? Não tem problema. A gente tá aqui justamente para esclarecer, porque eu conto com você para essas responsabilidades. Então, se você não listou, entendo que você pode ter esquecido, ou talvez não tá muito claro mesmo. Então, esse é o momento da gente reforçar. Posso contar com você para essa e essa responsabilidade aqui? Se você precisar de algum treinamento, de alguma revisão, a gente combina uma próxima reunião para falar só sobre esse e aquele processo. Mas eu posso contar com você oficialmente? Então, anota aí na sua lista e passa para ela, tá? Conduza a reunião nessa direção. Alinhamento, ela tem clareza do que é esperado dela, responsabilidades, metas e objetivos, com prazos associados. Qual é a periodicidade? Qual é o prazo de cada trabalho ali, de cada processo, tá? E no final dessa reunião, você pode fazer um fechamento reorganizando, ajudando essa pessoa a reorganizar as suas prioridades e a sua rotina. Então, você pode, por exemplo, pegar a lista pronta já, depois de conciliada, vocês vão ter uma lista final, né? Pega essa lista pronta e você pode ajudar essa pessoa a pensar o que é prioridade diante do quê. Então, assim, sabemos que o dia a dia é muito cheio, nem todo dia a gente consegue ter o tempo suficiente para realizar tudo o que a gente precisa. O tempo todo a gente tem que priorizar, escolher fazer isso ou aquilo. E eu quero te ajudar a ter mais clareza sobre, dentre essa lista de prioridades aqui, o que é mais importante. Então, vamos enumerar quais são as responsabilidades, as funções, os processos que tem número 1 de prioridade. E aí você, junto com a pessoa, vai listando ali e denota, nota para cada item, número 1, 2 ou 3. Super prioridade, tem que ser feito, não vai deixar de ser feito por nada. Segunda prioridade, ou seja, é importante que seja feito, só que não antes dos 1s, mas sim antes dos 3. E 3 é o que vai ficar por último. Não é para ser abandonado, não é para nunca ser feito, mas é para só ser feito quando itens número 2 e itens número 1 estiverem concluídos, tá? Então é legal que nesse momento você finalize a reunião com esse esclarecimento. Tá claro para você, fulano? Confirma para mim o que você entendeu então, para garantir que a gente está alinhado. Lembra? Eu falo bastante sobre esse finalzinho nas técnicas de comunicação, nas aulas que eu dou, tá? E aí, tem uma ferramenta extra que eu vou deixar anexada aqui também, que é o quadro para adequação de tarefas rotineiras. Vou deixar anexado aqui nessa aula também, porque nessa folha você vai encontrar aí 4 quadrantes, Deixa eu tampar meu rosto para a câmera pegar. Isso, 4 quadrantes, tá vendo? 2 em cima e 2 embaixo. Primeiro quadrante, aí você pode, no final da reunião, já preencher junto com a pessoa ou dar essa ferramenta, esse papel para ela levar e preencher e vocês marcam uma outra reunião para fazer esse realinhamento, tá? Primeiro quadrante, lista do desfazer.
o que estou fazendo que entendo que não precisaria ser feito? É hora da pessoa pensar aqui o que está roubando o tempo dela. Número 2, lista do não fazer. O que estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? Deixa a pessoa listar. Mais uma vez, é a sua hora de pegar a percepção do liderado. Número 3, lista da ação. O que estou fazendo que só eu poderia fazer? Lista aqui. Ou seja, é o que vai ficar. 4, lista da ação. O que eu poderia fazer que não estou fazendo. Então, o ideal é que aqui tenha as listas, todos os itens da lista de responsabilidade devem estar aqui, ó. O que estou fazendo que só eu poderia fazer, no quadrante 3, e o que eu poderia fazer que não estou fazendo. Lista do quadrante 4. E aí você faz a pessoa refletir sobre os outros ladrões do tempo dela. Então, o que ela está fazendo que ela acha que não precisaria ser feito, acredite, vem sim sugestões aqui. E o que ela está fazendo que poderia ser feito por outra pessoa. Então, já cria ali uma reordenação, percebe? E aí você finaliza essa reunião com essa ferramenta. Porque então, o ideal, a reflexão é a seguinte: o que está na lista do que poderia ser feito por outra pessoa ou não precisaria ser feito, precisa sair da rotina dessa pessoa para que ela tenha tempo de fazer o que só ela pode fazer e o que ela deveria fazer e não consegue fazer, provavelmente por falta de tempo. Tá legal? Gostou dessa ferramenta? É muito simples e é muito legal para ajudar a equipe a ordenar prioridades aí no dia a dia, tá? E eu vou deixar aqui, vou voltar agora a falar então sobre o descritivo de cargos. Eu vou deixar aqui também um modelo que a Manacá usa nas consultorias que a gente vai para direcionar os nossos clientes para o preenchimento do descritivo de cargos. Descritivo de cargos é um documento, toda empresa precisa ter. Se a sua empresa não tem, recomendo que você busque ajuda para elaborar o seu, tá? Porque é um registro das funções, faz parte do contrato de trabalho do colaborador. E é um registro das funções de cada cargo ali. Eu gosto muito de um documento que é um pouco mais completo, como esse exemplo que eu vou deixar aqui, que a Manacá, a minha empresa, gosta de usar, tá? Que nós levamos para os nossos clientes. Existem muitos documentos que entram realmente só nas responsabilidades, função, né, cargo e responsabilidades. Eu gosto de ter um documento um pouco mais discriminado, com cargo, pré-requisitos daquele cargo, então quais são as formações necessárias, ensino superior, médio, algum curso técnico, fisioterapia, odontologia, qual especialidade, então eu gosto de já ter isso claro ali. Competências, quais são as 10 principais competências que aquele profissional precisa apresentar para ser apto àquele cargo, é uma área comercial, é uma área administrativa, qual é o setor, tá? Cada setor traz aí competências diferentes. Objetivos. Quais são as metas, indicadores, objetivos que essa pessoa é responsável por atingir enquanto colaboradora da empresa? E aí depois sim eu entro na lista de funções e responsabilidades. Item a item, processo a processo, rotina a rotina, cada um acompanhado de um prazo e de uma periodicidade. Tá? Então você vai encontrar esses 2 anexos aqui. Comenta para mim se ficou claro, o que você acha, e se você fizer essa reunião aí de alinhamento, você vai ver como isso traz mais clareza para você e para sua equipe e dá até aquela renovada assim de ânimo, de como se fosse uma reciclada mesmo, tá? Lembre de, sempre que você, voltando ainda lá na reunião, sempre que você for falar sobre a função, falar sobre algum processo, alguma responsabilidade, associe com o impacto positivo desse processo. Não é só o trabalhar por trabalhar, não é só a tarefa por tarefa, o que eu chamo de burocracia, né? Todos temos trabalho que envolve burocracia, envolve tarefas, envolve ali o braçal, o operacional. Agora, qual é a importância disso? É momento também de você reforçar os propósitos por trás das ações e dos trabalhos. E principalmente o papel daquele cargo ali para o todo. Qual é o impacto daquela função quando bem executada ou quando não muito bem executada, o que isso gera para o todo. Empresa, cliente, colegas e para essa pessoa também. Tá legal? É momento de você fazer com que ela assuma cada vez mais a responsabilidade e se sinta encorajada a buscar se melhorar cada vez mais, tá? Inclusive, se você tiver aí ou quiser começar a criar um plano de carreira, né, uma projeção de evolução, esse documento vai ser super importante. Então, qual é a diferença de um cargo júnior para um cargo sênior, por exemplo? Isso precisa estar discriminado ali no documento. Então, o primeiro é mais o júnior, né? Posições mais iniciais são mais de operação, mais de execução.
para ir crescendo para um sênior, ela já precisa ter mais autoridade, tomada de decisão, uma capacidade mais analítica ali, tá? Então é momento também de você esclarecer e deixar isso claro. Às vezes a pessoa tá se achando sênior, mas você pode usar essa lista de tarefas aí, essa reunião de alinhamento, para mostrar que para ela ser sênior, precisaria dar um passinho a mais, porque ela ainda está aqui nessa atitude de júnior. Então você pode puxar para ser sênior o que você precisa fazer além do que você tem feito hoje. Também é uma possibilidade. Tá legal? Até a próxima aula!